favor, 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar a cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes, Sras. e Srs. Deputados. O Sr. Ministro veio aqui hoje fazer um balanço nesta audição regimental e repetiu aquilo que eu chamei do chamado tripé dos tais 3 tempos do confinamento, da estabilização, da própria retoma. Falou aqui no plano de estabilização económica e social que o Governo está a preparar e que irá anunciar brevemente, mas é importante que esse tripé seja um tripé equilibrado, ou seja, que todas as fases, a fase do confinamento, a fase da estabilização, a fase da retoma, estes diferentes momentos e estes diferentes tempos, todos eles corram e possam correr bem. O que é certo é que nem tudo correu bem, muito por via daquilo que foi também a burocracia e o excesso de burocracia nos diferentes processos, seja no layoff, seja nas linhas de crédito, mas se nós formos analisar, e o Sr. Ministro trouxe aqui números, o estado de emergência foi declarado no dia 16 de março, hoje é dia 1 de junho, passaram qualquer coisa como 2 meses e meio, e naquilo que são as linhas de crédito que têm aval do próprio Estado, dos 6.200 milhões chegaram à tesouraria das empresas pouco mais de metade. E isso é um número que é preocupante porque estamos a falar de necessidades que as próprias empresas têm e de dinheiro que devia estar na tesouraria das empresas, por forma a assegurar não só a economia, como também, como é evidente, emprego e trabalhadores. Se formos ao layoff e se analisarmos o layoff ainda ficou aquém daquilo que foram o número de pedidos. Recordemos que a previsão era de 1.200.000 trabalhadores e temos, como o Sr. Ministro aqui anunciou hoje, 780.000 trabalhadores. E em relação às linhas de crédito, o CDS alertou que o Estado devia ser ele próprio a financiar diretamente as empresas. E aí tinha um instrumento que era o chamado Banco de Fomento. O Banco de Fomento poderia ter sido utilizado para fazer esse financiamento direto e isso seguramente iria acelerar aquilo que era o dinheiro a chegar às empresas. Os tais 6.200 milhões de euros, muito provavelmente já poderiam estar nas empresas e nas suas tesourarias. Depois, para além disso, há a questão que já foi aqui falada também, que é a dívida a fornecedores, por parte do Estado. O Sr. Ministro diz aqui que há cerca de 470 milhões de faturas com mais de 90 dias a pagar a fornecedores, mas o total da dívida a fornecedores ascende a 1.700 milhões de euros. São 1.700 milhões de euros que estão nos cofres do Estado e que deviam estar também na tesouraria dessas mesmas empresas. Depois, o Sr. Ministro falou aqui, eu esperava que houvesse alguma novidade nesse sentido, que tem a ver com o programa Adaptar. O programa Adaptar, que tinha uma linha para as microempresas e outra linha diferente para as pequenas e médias empresas, a primeira, em cerca de 10 dias ou menos que isso, esgotou os 50 milhões de euros. É preciso reforçar esta dotação, porque há milhares de empresas que ficaram de fora destes mesmos apoios. E mesmo neste apoio do Adaptar, devia haver uma abrangência maior naquilo que são os requisitos para acesso precisamente a este mesmo programa. Diz o Sr. Ministro, bem, as pequenas e médias empresas no programa Adaptar também está praticamente a esgotar. Então, se calhar, é a altura de reforçar essa mesma dotação. O Sr. Ministro trouxe aqui números e há um número que eu lhe pedia, que é quantas insolvências é que tivemos durante todo este período. Nem lhe vou perguntar quantas empresas é que foram criadas, como é evidente, o contexto não propicia aquilo que é a criação de novas empresas. Mas quantas insolvências é que nós já tivemos durante este mesmo período, num setor particularmente importante e preocupante, que é o setor do turismo. E quando falamos do turismo, falamos de um setor crítico que é a hotelaria, que é a restauração e que deve ter apoios específicos e apoios concretos, tendo nós conhecimento que houve muitas situações de muitas empresas na área da hotelaria, por exemplo, que tentaram recorrer às tais linhas de financiamento e que pediam um montante de 3 ou de 4 milhões de euros de financiamento e os bancos davam cerca de metade ou 1/3 do dinheiro que era solicitado. E, portanto, nós vemos isto com enorme preocupação.
Depois falou aqui o Sr. Ministro naquilo que são os apoios comunitários, e aqui claramente há dois discursos. Há um discurso interno do Governo em que à economia o que lhe diz é: estão aqui linhas de crédito, endividem-se, e, portanto, poucos apoios a fundo perdido, mas quando o discurso é em Bruxelas e é na Europa é: nós não queremos financiamento, queremos dinheiro a fundo perdido. E aqui permita-me que lhe coloque também uma outra questão. Há cerca de 750 mil milhões de euros para apoiar este Fundo de Recuperação Europeu, cerca de 26 mil milhões para Portugal, mas, por exemplo, no caso da Alemanha, independentemente dos apoios deste Fundo de Recuperação, a própria Alemanha vai fazer uma injeção de liquidez que é superior ao volume todo deste mesmo fundo, algo na ordem dos 1.000 milhões de euros. E a pergunta que eu coloco são duas. A primeira: quanto é que o Estado já gastou durante todo este período? Quantos milhões é que saíram dos cofres do Estado precisamente para responder a esta pandemia? E, em segundo lugar, quanto é que o Estado vai investir precisamente nesta reforma, nesta retoma? Isto independentemente daquilo que possam ser os apoios europeus. Depois, colocar numa questão que é preocupante também, que tem a ver com as exportações, ainda hoje é título no público, passo a publicidade, que é em relação aos seguros de crédito. Quando é que nós temos esta situação resolvida? Os seguros de crédito têm uma importância enorme naquilo que são as nossas exportações e, portanto, independentemente dos planos com mais boa vontade que possam existir, dos anúncios que são feitos, se não tivermos instrumentos que permitam precisamente às empresas sair desta angústia, utilizando até uma expressão recente que o Sr. Ministro disse, que é as angústias que as empresas estão a viver, o Estado tem que criar esses mesmos instrumentos. E, portanto, esses instrumentos, há aqui uma questão que é a questão do tempo. E o tempo aqui é determinante para aquilo que é a sobrevivência de empresas e postos de trabalho. Nós muitas vezes falamos e dizemos que houve verdadeiros heróis durante este período da pandemia. Os médicos, os enfermeiros, as forças de segurança, mas também não nos podemos esquecer dos empresários e dos trabalhadores, que também eles são heróis, aqueles que conseguem sobreviver a este mesmo período. E, portanto, a questão dos seguros de crédito é uma questão também importante. Depois, e praticamente no final, perguntar-lhe o seguinte: está a haver uma relocalização daquilo que é as cadeias de produção da Ásia para a Europa. Muita da indústria vai se transferir da Ásia para a Europa e a pergunta que lhe coloco é porque há vários Estados-membros que já estão a criar programas de incentivos precisamente para a atração dessa mesma indústria. E a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, é o que é que o Governo está a preparar precisamente neste domínio. E uma última questão que foi algo que foi anunciado no sábado pelo Jornal Expresso, que é, no fundo, um apoio que o Governo vai ter da parte de António Costa Silva, alguém que respeito, que acompanha até regularmente, passa publicidade novamente nos artigos que vai escrevendo no Público, muitas das coisas que diz eu até acompanho e concordo, e, portanto, quanto à capacidade técnica da pessoa, não faço nem coloco aqui qualquer objeção. Mas esta pessoa vai ter uma tarefa específica, que é desenhar o plano de retoma da própria economia no pós-pandemia. E a pergunta que eu lhe coloco, só para terminar mesmo, é que orientações é que foram dadas da parte do Sr. Ministro relativamente a este mesmo plano, que tem um impacto direto naquilo que é a sua área de intervenção e de tutela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 8 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Vou tentar responder. Pagamentos a fornecedores. Estamos a fazer o esforço de redução dos pagamentos em atraso e é isso que iremos continuar a fazer. O programa Adaptar, julgo eu, toda a gente percebeu que é uma boa ideia. Tentámos testar como é que as coisas funcionavam. Do ponto de vista do apoio às microempresas, foram feitas com recursos nacionais, que tivemos que mobilizar, são recursos a fundo perdido para as microempresas, recursos nacionais, por isso é que foi um sistema tão simplificado. O das pequenas e médias empresas ainda não está esgotado, as microempresas também podem concorrer, é mais complexo porque é no quadro dos recursos europeus e, portanto, não tem a mesma facilidade. Mas vamos continuar, obviamente, a disponibilizar recursos às empresas, sobretudo à medida que vamos tendo mais visibilidade relativamente àquilo que são também os apoios da União Europeia.
Quanto às insolvências, eu não tenho neste momento o número do crescimento das insolvências, mas tenho seguramente outro tipo de números, porque as próprias números estão a sair neste momento. Por exemplo, nós sabemos que o inquérito do Banco de Portugal e do INE relativo à segunda quinzena de maio da atividade empresarial é que o número de empresas em atividade neste momento já é cerca de 92% do total de empresas em Portugal. Há uma diminuição do número de empresas que estão a reportar um impacto negativo do Covid e há um aumento do número de empresas que reportam a estabilização do volume de negócios, que neste momento já é cerca de 40%. Também já tivemos conhecimento hoje daquilo que é os números do desemprego em abril. A taxa de desemprego em abril foi de 6,3% e, portanto, apesar de tudo, são notícias menos más do que podíamos recear. Ou seja, quando fizemos as contas àquilo que era a expectativa do recurso ao layoff, que era a expectativa da quebra do produto, que era a expectativa da quebra do emprego, de facto pensámos numa abrangência maior. Aquilo que verificámos é que as empresas não colocaram a totalidade dos seus trabalhadores em layoff, que uma parte das empresas que colocaram trabalhadores em layoff, cerca de 1/4, foram pela redução do período normal de trabalho e que o crescimento do desemprego, apesar de tudo, não foi tão significativo como podíamos ter receado. É por isso que é importante agora, nesta fase, que o plano de estabilização económica e social continue a dar às empresas a capacidade de aliviarem o esforço que estão a fazer para compromissos não essenciais e poderem ir respondendo a um contexto de mercado que ainda é bastante incerto. O Sr. Deputado falou da perspectiva do Estado em termos de dinheiro a fundo perdido na Europa, crédito em Portugal. A nossa resposta, obviamente, sobretudo na fase de retoma, vai muito ser construída em função também daquilo que for o pacote europeu e, sobretudo, o instrumento de resiliência e de recuperação que a Europa está a preparar e, dessa forma, também poderemos encaminhar os recursos para as empresas de modo que seja compatível com a situação de emergência, mas que também lhes permita fazer os níveis de investimento que serão necessários para se colocarem à disposição da nova economia, mais digital, mais verde e mais industrializada. Falou também da questão da relocalização das cadeias de valor. Isso parece-me que é evidente. Eu tive ocasião... É uma das coisas que tenho há muitos meses falado no Conselho da Competitividade, no seio do Conselho Europeu, que é precisamente a necessidade de nós percebermos que a Europa, nos últimos anos, acumulou uma dependência muito significativa de fornecedores de países terceiros relativamente a matérias e equipamentos e a matérias-primas absolutamente essenciais para o nosso funcionamento. E agora eu julgo que isto se tornou evidente para todos os Estados-membros. Quando de repente andam os Estados-membros pelo mundo inteiro a tentar encontrar determinado tipo de equipamentos, determinado tipo de matérias-primas para o fornecimento de equipamentos, de medicamentos, se percebe que de facto a Europa precisa de gerir melhor o risco associado a grandes cadeias de valor mundiais. Portugal está a ter um grande sucesso, já vinha tendo um grande sucesso na captação de investimento para o nosso país no contexto de um encurtamento das cadeias de valor. Isso vai seguramente continuar. A melhor notícia que nós tivemos durante estes meses de confinamento é que nestes 2 meses, por exemplo, a ESEP já angariou 7 novos investimentos estrangeiros para o nosso país, o que, tendo em conta o contexto em que estamos, é seguramente notável. Sobre o plano de recuperação, nos próximos dias, e a sua elaboração, nos próximos dias sairá um despacho do Sr. Primeiro-Ministro, precisamente estabelecendo as responsabilidades e competências do Dr. António Costa e Silva. Eu queria recordar o seguinte: a Comissão Europeia, quando estabeleceu o recurso aos instrumentos de resiliência e de recuperação, disse que os Estados têm que apresentar os seus planos de recuperação e que esses planos de recuperação têm que assentar em matérias como os planos nacionais de energia e clima, os planos de transição digital, os roteiros nacionais de descarbonização. Portugal tem feito uma reflexão estratégica muito importante sobre estas matérias, aquilo que são as prioridades da União Europeia: economia verde, transição digital, reindustrialização,
são também as prioridades da política económica do Estado português nos últimos tempos. Eram, aliás, definidos como desafios estratégicos no programa de governo e nos últimos anos Portugal foi fazendo um caminho muito importante nessa matéria. Aprovámos ainda há uma semana ou duas o nosso Plano Nacional de Energia e Clima, já tínhamos aprovado o nosso Roteiro Nacional de Descarbonização, aprovámos o Plano de Ação para a Transição Digital e, portanto, aquilo que temos que fazer nesta altura é tentar fazer uma nova reflexão em cima destes nossos instrumentos, no sentido de melhor podermos adaptar esses a uma exigência de aceleração deste movimento que a Europa vai fazer. É bom que o país possa contar com o contributo de todos, das melhores cabeças que temos, e obviamente será no quadro das orientações do Governo, no quadro das orientações de política económica que são definidas pelos membros do Governo, que este trabalho se vai fazer e obviamente a decisão é sempre do Governo e de acordo com as orientações que o Governo fixa. Sobre os seguros de crédito, como sabe, nós não dispomos, ao contrário de todos os outros países europeus, de uma seguradora de crédito pública. Não temos uma seguradora de crédito pública. Todos os outros países europeus têm seguradoras de crédito públicas que Portugal privatizou há mais de 20 anos e, portanto, não dispomos desse instrumento. Nós não temos um banco promocional nacional que gira as garantias de crédito, os seguros de crédito com garantia de Estado e, portanto, a maneira que temos que de responder para fazer apoios aos seguros de crédito, já não virados para os mercados fora da OCDE, mas para o próprio mercado interno da União Europeia, é parte de uma situação deficitária relativamente aos outros Estados-membros. Já fizemos algumas adaptações ao nosso enquadramento legislativo, já estamos a discutir com as seguradoras. Como sabe, isso não é uma responsabilidade do Ministério da Economia, do Ministério das Finanças, mas estamos a adaptar a nossa resposta. Eu acho que há duas coisas importantes que posso desde já dizer. Uma é que estes seguros de crédito que nós estamos a discutir, queremos que se alargue também ao próprio mercado interno e não apenas às exportações para a União Europeia, e vamos adotar medidas nesse sentido, e também que espero que sejam confiadas ao futuro Banco Português de Fomento a responsabilidade pela gestão dos seguros de crédito com garantia de Estado. É isso que já temos acordado com o Ministério das Finanças e é isso que também nos permitirá dar outra resposta que neste momento não dispomos. Aquilo que são os seguros de crédito que agora foram feitos e mobilizados em Espanha ou em França, foi em Espanha pelo ICO, que é o Banco Promocional espanhol, ou em França pelo Bpifrance, que é o Banco Promocional francês. Portanto, nós precisamos de nos abastecer e estamos a correr atrás de uma situação que não estávamos preparados.